Graça e paz, Igreja do Avivamento. Por que eu chamo Igreja do Avivamento? Porque estamos vivendo os dias em que Jesus há de derramar sobre a sua igreja a chuva serôdia e a chuva temporã. As primeiras e as últimas chuvas serão derramadas de uma só vez. Numa linguagem bíblica, isso significa que o Espírito Santo de Deus vai derramar uma unção diferente sobre a sua igreja. Eu creio que esse dia está próximo. Mas este dia não vai chegar sem que primeiro se cumpra aquilo que está previsto na Sagrada Escritura. E é sobre isso que eu vou falar hoje. É um tema que eu posso explorar durante semanas seguidas, se eu assim o desejar, mas dessa vez eu vou só pontuá-lo, sem um mergulho mais profundo, com o propósito único de trazer os irmãos a um despertamento. A palavra é essa, despertamento. Imagina que você está cochilando, mas você foi colocado ali para fazer um trabalho. E alguém chega, sacode você e desperta. Você acorda e toma consciência que se distraiu. E quando você toma consciência que se distraiu, você começa a perceber as coisas à sua volta e ver se alguma coisa te escapou, para que você possa retomar o eixo correto das coisas. O propósito da mensagem desta noite é exatamente esse: trazer um despertamento espiritual para vocês. E isso nasceu de uma conversa com uma pessoa que disse algo para mim. Disse assim: pastor, o senhor é um homem muito inteligente. Eu admiro o senhor pela sua inteligência. Mas o senhor está aquém de usar a sua inteligência de uma forma inteligente para se beneficiar dela. E aí começou a explicar o porquê pensava isso. E a pessoa acha que o que eu produzo, o que eu faço, é pouco diante da inteligência que, na visão dessa pessoa, Deus me deu. Primeira coisa que eu quero esclarecer é que todo mundo é inteligente, por isso é que você existe, você tem inteligência. Todos somos inteligentes. Acontece que a inteligência de cada um aflora mais para uma área que para outra. Por exemplo, minha irmã Paula, ela tem inteligência e treinamento policial. Ela sabe manejar uma arma, não sei nem segurar uma arma. Aliás, não quero nem ver arma na minha frente, mantenha a distância. Tem treinamento de combate. Por incrível que pareça, com esse jeito frágil, a pastora Maria Cabral também é militar, sabia? Ela foi soldado, foi igual você, Paula, durante um tempo. Aí depois voltou para a Bahia, mas foi policial, prendeu gente, deu murro em gente lá em Rondônia, saiu de lá corrida. Viu? Era policial. E tem pessoas que sabem fazer coisas de um modo... Por exemplo, a minha mulher, ela sabe fazer coisas com as mãos, artesanato, que não me dê. Se a minha vida depender disso, eu vou morrer, porque eu não sei fazer. Então, cada pessoa tem uma inteligência para uma coisa. E Deus não nos deu inteligência em vão. Ele nos deu com um propósito. Então, se alegre com a inteligência que Deus te deu, com a pessoa que você é, para que você seja um instrumento para a glória de Deus aqui na terra. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. O outro aspecto é que, quando eu ouvi essa frase, os 4 temperamentos que nós temos e que em mim são bem aflorados, os 4 vieram à tona na mesma hora, sabe? Mas eu não deixei nenhum deles me dominar. Meu lado colérico queria que eu arquitetasse uma resposta boa para o momento certo. O meu lado melancólico queria que eu me deprimisse com aquilo. O meu lado fleumático queria que eu ficasse frio e indiferente a tudo que estava acontecendo ali. E o meu lado sanguíneo queria que eu voasse no pescoço do rapaz. Mas eu não ia fazer isso, né? Não com pessoas perto. Gente, o que as pessoas pensam de você, o que as pessoas dizem sobre você, não define quem você é. Mas aquilo que Deus estabeleceu em sua alma, isso sim define quem você é. E eu quero que vocês abram a Bíblia em Mateus capítulo 24, e vamos tentar ter uma visão ainda que um tanto superficial do que esse texto nos revela. Eu prometo que mais para frente eu vou fazer uma série de estudos, eu vou ter uma reunião com a liderança, para tratar algumas coisas, e uma delas é que os cultos da quarta-feira, eles vão ser cultos doutrinários, eles vão ser cultos de estudo, para que as pessoas possam aprender sobre doutrinas fundamentais da igreja. E eu vou precisar muito da compreensão e da participação de todos, principalmente dos líderes, motivando as pessoas a estarem presentes. Porque o crente que não aprende, é como um aluno que vai para a escola, e no fim do ano ele recebe um diploma sem ter aprendido nada. O crente tem que crescer na graça, disse Jesus, mas também tem que crescer no conhecimento. E o profeta Oséias disse: o meu povo está sendo destruído porque falta
Conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Então nós vamos mergulhar e nós vamos ser uma igreja cada vez mais com raízes profundas no conhecimento da palavra. Como diz 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes estejais prontos para responder com mansidão e temor a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em vós. Então o crente que tem conhecimento da palavra, ele cresce, ele amadurece, ele é seguro da sua fé. E quando alguém o confronta, ele sabe responder com segurança e ele não é levado por qualquer vento de doutrina. E nós vivemos hoje dias em que os ventos de doutrina estão em toda parte, soprando de um lado para o outro. E as pessoas estão se deixando levar por isso. E quando as pessoas se deixam levar pelos ventos de doutrina, elas se perdem e não percebem como foi que se perderam. De repente elas estão distantes de tudo que é bíblico, de tudo que é de Deus, fazendo um monte de asneira, disfarçada de evangelho. E aí as pessoas dizem assim, mas os tempos mudaram. Sim, os tempos mudaram. Mas a palavra do Senhor diz na primeira carta de Pedro, seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Significa que a palavra de Deus é imutável. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. Posto isso, introdutoriamente, mantenham abertos em Mateus 24. Quem está nos visitando hoje, por favor, fique de pé para que a gente possa apresentar para a igreja os visitantes que estão aqui. Quem é visitante hoje? Glória a Deus. Deus seja louvado. Eu fico feliz porque tem alguns visitantes que não se sentem visitantes. Sejam bem-vindos. Daniel, cadê você? Eu vou falar com o Antônio que nem você, nem sua esposa não se levantaram. Não, agora não precisa mais não. Está registrado o culto. Antônio, não está se sentindo mais visitante, viu? Não, eu não lhe amo coisa nenhuma. Eu vou lhe entregar a bandeja para o seu pastor. Também estou vendo ali Jonatas, cadê ele ali escondidinho? Seja bem-vindo, Jonatas, você está em casa, Deus te abençoe, te cubra de graça, de amor e de misericórdia, amém? Filho de Dalva, para quem não sabe. Não vou dizer que ele é bonito, porque fica feio, na minha idade eu menti, não é verdade? Quem mais está nos visitando aqui? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Paloma, ele não é visitante mais não, né? Que bom que ele não é visitante. Glória a Deus, já tomei posse. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 24, por favor, de 1 a 14. É um texto um pouco longo, mas vocês vão gostar. Mateus 24. Então Jesus saiu do templo e ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou: estás vendo todas estas coisas? Com toda a certeza eu vos afirmo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e disseram: dize-nos, mestre, quando vão acontecer essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus disse: cuidado, que ninguém vos engane, que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo. E desencaminharão muitas pessoas, e vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então, eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas irá se esfriar. Aquele, porém, que continuar firme até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Que Deus abençoe a sua palavra lida nessa hora. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero perguntar a você que está aqui essa noite: você crê na volta de Jesus?
Eu vou perguntar de novo, parece que eu falei em grego, né? Eu estudei grego faz muitos anos, mas eu acho que eu ainda estou falando em grego. Vou falar em português. Você crê na volta de Jesus? E o que você está fazendo para se preparar para essa gloriosa volta do Senhor? A volta do Senhor Jesus vai ser o fato mais extraordinário da história depois da sua ressurreição. Muitos acham que Jesus não vai voltar mais. Muitos acham que Jesus não vai voltar mais. Acreditam que o que Jesus tinha para fazer, Ele está fazendo através da sua igreja. Muitos acham que Jesus voltou de um modo invisível e está operando no mundo. Outros acham que Jesus talvez volte, mas ainda vai demorar muito tempo, porque o mundo é muito grande. Essas pessoas não atentam que o mundo mudou, que a tecnologia se expandiu e que hoje se tornou mais fácil proclamar o Evangelho e chegar até as pessoas. Há um desejo cada vez maior das nações de interligar as pessoas nos lugares mais remotos através de tecnologia virtual e com isso levar a proclamação das suas mensagens ideológicas, governamentais, educacionais, acadêmicas, etc. Mas paralelo a isso também abre caminho para levar a mensagem do Evangelho. Então a ideia de levar o Evangelho ao mundo todo está cada vez sendo mais encurtada, cada vez ficando mais possível e fácil. Aquela ideia de que nós temos no mundo hoje 8 bilhões de pessoas, e desses 8 bilhões, cerca de 2 bilhões e meio provavelmente nunca ouviram a palavra Jesus, ela está diminuindo cada vez mais. O problema não está, portanto, nos meios para chegar até essas pessoas. O problema está nas pessoas que vão chegar até elas. Que tipo de Jesus nós queremos apresentar ao mundo? Para alguns é um Jesus triunfalista. É um Jesus que só se manifesta na vida daqueles que são prósperos. Então, se você não é próspero financeiramente, se você não é próspero intelectualmente, se você não é próspero socialmente, você é um fracassado, você não é referência de Cristo. Eu fico me preocupando e pensando o apóstolo Paulo vivesse nos dias de hoje, ele que gastou grande parte do dinheiro que ele tinha no começo do Evangelho e já no fim da sua vida, quando ele está evangelizando, ele depende de ofertas, ele passa a fazer tendas para sobreviver. Ele diz que aprendeu a viver com abundância, mas também aprendeu a viver com falta. Então o apóstolo Paulo não estava apegado, aferrado às coisas materiais como referenciadores da sua fé. Mas parece que cada vez mais as pessoas estão se referenciando a partir daquilo que é visível aos olhos e daquilo que é palpável com as mãos. Dias atrás, pregando aqui, eu falei sobre um vídeo que eu vi na África, onde os crentes estão louvando debaixo de uma choupana de palha, e tem centenas de crentes, e não tem nem instrumentos musicais, eles estão improvisando com o que tem, panela, com o que tem na mão, e eles estão cantando numa alegria, num entusiasmo, celebrando o nome do Senhor. E eu vi que ali estava a glória do Senhor presente na vida daqueles irmãos, porque eles estavam adorando em espírito e em verdade. Eles não estavam adorando o Senhor em função da estrutura. Eles não estavam adorando ao Senhor em função da visão de prosperidade que estava naquela ambiência, mas de uma visão de prosperidade muito mais real, palpável espiritualmente, que é a prosperidade dos santos, da unção e da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Não significa dizer que Deus não quer que você seja próspero, bem-sucedido. Ele quer sim. Mas também significa que se você não alcançar isso, nesse estágio, não significa que você não é um crente. Porque o que Deus quer ver reproduzido em você é o caráter do seu Filho Jesus Cristo. E esse texto de Mateus 24 é um texto bastante interessante, porque ele apresenta os judeus, os discípulos de Jesus, entrando no templo, orgulhosos e envaidecidos, porque o templo era uma obra de arte, era uma coisa linda. E quando eles entram, eles olham e dizem: olha, mestre, veja esse templo, veja essa estrutura, olha que coisa magnífica, que obra incrível de arquitetura. E eles estão envaidecidos. Muitos de nós estamos envaidecidos com a estrutura física do nosso templo, com a qualidade do nosso som, com a beleza dos nossos assentos, com o fato de termos ou não uma igreja refrigerada, de sermos ou não um templo bonito, de termos ou não uma boa estrutura física. Muitos de nós estamos preocupados com o quanto o nosso pastor conhece das Escrituras, o quanto ele é preparado para nos envaidecermos e dizermos: olha, o meu pastor é um homem preparado. Outros estão envaidecidos por várias outras razões, que são razões banais.
A razão essencial, se tivéssemos que nos envaidecer por alguma coisa, é por sabermos que não pertencemos a nós mesmos. Somos de Cristo, vivemos e existimos para o louvor da sua glória. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Posto isso, Jesus começa a desmontar, quando ele se assenta no Monte das Oliveiras, ele começa a desmontar isso na visão dos seus discípulos. Então vamos ter um pequeno olhar sobre o discurso de Jesus no templo. Eu estou falando de Mateus 24, de 1 a 14, que não é a única referência bíblica escatológica do Novo Testamento. Escatológico vem de escatologia. Escatologia é a parte da teologia. Teologia, gente, é o estudo das coisas concernentes a Deus. É uma ciência, é uma arte. Eu sou formado em teologia. Mas muitas pessoas não são formadas em teologia, mas são pessoas que leem a palavra, que estudam a palavra, e o Espírito Santo vai ajudando essas pessoas a discernirem a palavra. Então não é porque eu estudei teologia que eu sou maior do que você ou do que qualquer outra pessoa. O que nos torna mais próximo de Deus é a nossa intimidade com Deus. Eu posso ouvir um amém? Então é bom ter conhecimento, porque o conhecimento nos afasta do engano. Mas o fato de você não ter um conhecimento acadêmico não invalida a manifestação da glória de Deus e do conhecimento revelado pelo Espírito Santo na sua vida para o seu crescimento espiritual. Receba essa palavra. Amém? Então, Mateus 24, de 1 a 14, é um dos muitos textos que trata de temas escatológicos. Escatológico quase não sai. Escatológico vem de escatô, que no grego significa últimas coisas. Escatô quer dizer últimas coisas, e lógico tem a ver com estudo. Então escatológico tem a ver com o estudo das últimas coisas. Que últimas coisas? As últimas coisas que vão acontecer antes da volta de Jesus. Então quando vocês ouvirem essa palavra escatologia, escatológico, está falando das últimas coisas que vão acontecer. Mas por favor, quando ouvir a palavra apocalipse, não associe a palavra apocalipse a fim do mundo, porque apocalipse não quer dizer fim do mundo. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. Então o Apocalipse é a revelação das últimas coisas que vão acontecer antes da volta gloriosa de Jesus. Louvamos o teu nome, Senhor. Dê um aplauso ao Senhor, Ele é digno. Então a história da igreja começa no Éden, com um homem perfeito chamado Adão. Adão, homem. Ele é colocado para nomear as coisas, mas ele não tem companheira. Então Deus dá a ele uma mulher. E Deus faz com que a mulher saia dele mesmo. A origem humana da mulher vem do homem, para que o homem entenda que ele é parte da mulher e a mulher entenda que ela é parte do homem. Deus não coloca um em uma posição de ser superior. Quando o homem é colocado como cabeça, é no sentido de ser o condutor, mas não porque ele seja melhor do que a mulher. Não porque a mulher seja inferior. E essa visão distorcida por um feminismo distanciado da palavra de Deus está fazendo com que até mulheres cristãs desprezem seus companheiros, seus esposos, seus maridos. Ou que maridos humilhem e pisoteiem as suas esposas, quando não física, emocionalmente. E essa cultura precisa ser desfeita, porque nós precisamos resgatar a cultura da Bíblia, a cultura da palavra dentro da nossa vivência. Homem e mulher não são competidores, homem e mulher são parceiros. Se você está com a sua noiva, namorada, esposa perto de você, vira para ela e diga assim: você é minha parceira. Diga: você é minha parça. Minha casca de bala. Ah, isso não pode não. Você foi colocado, portanto, no mundo para a glória de Deus. Aí Deus colocou Eva. Só que Eva... Obrigado, irmão. Isso eu já preguei. Só que Eva, num dia solitário em que Adão estava, Deus sabe onde, foi tentada pela serpente, incorporando Satanás. O resto da história vocês conhecem. Fez a única coisa que Deus proibiu e o mal entrou no mundo. Porque quebra de princípio, diga comigo, quebra de princípio, abre a porta para que o mal se instale. Diga: misericórdia. Vou dar um exemplo prático e recente. Imagina você, em 2020, no auge da pandemia, entrar em um hospital onde está cheio de gente contaminada com Covid. Você entra sem máscara, abraçando todo mundo, beijando no rosto. Qual é a possibilidade de você pegar Covid? 100%.
porque você quebrou princípio, quebrou um protocolo. No mundo espiritual não é diferente. Quando você quebra princípio, o protocolo estabelecido por Deus, aquilo que está previsto vem sobre você. É por isso que a maldade se instala no mundo, porque nós quebramos o princípio daquilo que é bom, agradável e perfeito aos olhos de Deus. Mas o que é bom em Cristo Jesus, em quem nós temos a vitória, é que quando confessamos os nossos pecados, Ele anula o efeito disso, porque Jesus é o antídoto que anula tudo isso. Toda maldade é anulada pela manifestação da presença de Cristo. E a presença de Cristo se dá pela relação de intimidade espiritual, que se dá pela meditação da palavra e pela vida de oração. Vou repetir: meditação na palavra e vida de oração geram intimidade com Deus. Você tem intimidade com Deus? Se não tem, comece a fazer isso. O tempo que você investe, não é gasta, em oração, o tempo que você investe em leitura da palavra, isso prepara a tua alma, isso abre as janelas espirituais da tua vida, para que as bênçãos do Senhor sejam contempladas, você chegue até elas e tome posse pela fé em nome de Jesus. Aí há uma evolução. O homem peca, o homem é expulso do Éden, mas o homem se volta para tentar se religar com Deus. E surge o conceito de religião. Religião, palavra que significa religar. Religar o quê? O homem a Deus. Então o homem começa a desenvolver formas, na visão humana, para tentar se conectar de novo com Deus. E essas diversas formas vão se manifestando de múltiplas maneiras. Um entende que tem que sacrificar animais, outro entende que tem que cortar o próprio corpo, outro entende que tem que ficar dias e dias sem comer, outro entende que tem que se isolar da sociedade e ir para uma caverna viver sozinho como um eremita, e cada um começa a desenvolver as suas próprias formas de expressão da religiosidade, dessa tentativa de se ligar de novo com aquele que foi desligado, o eterno. Mas Deus, em seu incomensurável amor, Ele envia primeiro os profetas, que vão revelando os seus propósitos, os seus planos para a nossa vida. E aí depois, a cada profeta, Ele vai dizendo que virá aquele que vai ser o Redentor. E a promessa que Ele fez à mulher, quando ela pecou, Ele disse: de ti, de tua descendência, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. A cada profeta vai apontando para Jesus. Cada profeta vai apontando para o Messias. O profeta Isaías, por exemplo, vai dizer: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Emanuel, Deus conosco. Todos os profetas apontam para Jesus e vem Jesus. E quando Jesus se manifesta, Ele se manifesta como ser humano igual a mim e você. Ele come carne e feijão. Se vivesse no Nordeste, comeria um cuscuz medonho. Porque Jesus era sintonizado com a cultura, com os hábitos e com o costume do seu povo. Jesus não era diferente deles em nada, era parecido com eles. Por quê? Porque Jesus é a palavra encarnada, é a palavra que se fez carne. O termo verbo quer dizer palavra, o logos de Deus, palavra que se fez carne e habitou entre nós. Mas havia em Jesus algo mais do que um ser humano. Havia em Jesus a presença gloriosa, permanente do Espírito Santo. Ele era ao mesmo tempo homem, mas Ele também era Deus. E essa manifestação da presença de Deus ofuscava o brilho a escuridão das trevas com o brilho da sua presença. Quando Ele chegava no lugar, Ele falava como quem tinha autoridade. Ele calava a boca dos sábios da sua época, porque Jesus sabia do que estava falando. E neste episódio específico, quando Ele entra no templo, Ele aproveita para trazer uma visão escatológica das últimas coisas. E eu queria fazer uma breve análise com vocês agora disso. Principalmente eu estou vendo alguns com papel e caneta na mão, como Iane, muito bem, Deus abençoe. Apesar de que é gravado, você pode assistir depois. A primeira coisa, dos versículos 1 até o 3. Os discípulos perguntam sobre a destruição do templo. E Jesus vai explicar para ele os sinais dos fins dos tempos. Vai responder sobre os falsos cristos e falsos profetas. Vai falar de guerras, rumores de guerra como sinais evidenciadores da proximidade da sua vinda. Ouviu o que eu falei? Diga comigo: proximidade da sua vinda. Olha só, Jesus não está dizendo que Ele vai voltar amanhã. Está cheio de gente aí falando asneira, marcando a data de Jesus voltar. Eu quero te informar que a Bíblia diz que desse dia e hora, Jesus que disse, foi Jesus quem disse. Diga comigo: desse dia e hora, só quem sabe é o Pai que está nos céus.
Então, quando você vê um pastor ou pastora, pregador, profeta, missionário, apóstolo, seja quem for, marcando a data de Jesus, porque descobriu um código secreto na Bíblia, levante, pegue tua Bíblia e vá para casa, porque você está diante de um herege. Eu não vou esconder não, estão gravando aí. Quando você vir alguém marcando a data da volta de Jesus, levante, pega as tuas coisas e vai embora, porque você está diante de um herege. Eu tremi agora, porque Chile levantou e está saindo. Meu Deus, agora tremi na base. Eu mandei levantar e ir embora quando eu visse um herege, e ela levantou no meio da frase. Ah, ela está indo com o filho ali, ufa, que alívio. Você está diante de um herege. E está cheio de hereges no púlpito. Eu não falo nesse púlpito, nos púlpitos por aí, principalmente nos púlpitos virtuais, pregando heresias, com um sorriso lindo, às vezes até um caba bonito, assim, não tanto quanto eu, mas um caba bonito, apresentável, com um sorriso bonito, com uma voz macia, com palavras belas, inflando o seu ego, fazendo você se sentir a última bolacha do pacote, porque isso é essencial para manter você ligado ali. Eu e você não somos a última bolacha do pacote, coisa nenhuma. Eu e você não somos especiais nessa visão humanista, não. Eu e você somos tornados especiais pela presença gloriosa de Cristo. Somos pecadores, estamos condenados ao inferno. Essa é a verdade bíblica. Mas Cristo Jesus, quando Ele se manifesta na nossa vida, Ele purifica-nos de todo pecado e Ele nos faz uma conexão eterna com o Pai para a vida eterna por meio dEle. Amém. Não pense que você tem a salvação por mérito. Eu sou uma pessoa muito boa. Sou uma pessoa muito boa, rapaz. Você sabe quantas cesta básica eu distribuí esse mês? 5. Aí o outro que está do lado diz, isso não é nada. Eu distribuí 10. Isso levanta lá no fundo e diz assim, 10? Isso eu distribuo numa semana. Aí começa uma guerra de ego. Pela prática de boas obras. Quando alguém evangeliza e uma pessoa aceita Jesus, eu ganhei, tu ganhou coisa nenhuma, rapaz. A Bíblia não é mentirosa, a Bíblia é fiel e verdadeira. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é você, nem o pastor, nem o presbítero, nem o diácono, nem o apóstolo, nem o bispo, nem ninguém. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Você é só a boca que levou a palavra, mas o convencimento vem por obra e graça do Espírito Santo. Dê um glória a Deus por isso. É Deus quem opera em nós. É Deus quem faz acontecer em nós a sua manifestação gloriosa. É Deus quem nos revela a extensão e a profundidade do seu amor. É Deus quem diz quem nós somos nele e quem nós podemos ser. É Deus quem nos conduz, como diz a palavra do Senhor, de glória em glória, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, à plena estatura, à varonilidade em Cristo Jesus. Significa que Deus quer que eu e você cresçamos até sermos semelhantes a Jesus. Uma vez eu fui pregar isso numa igreja, quando terminou, uma pessoa disse assim, pastor, isso que o senhor pregou não está na Bíblia não. Aonde que nós vamos ser iguais a Jesus? Eu disse, está escrito aqui na Bíblia, que devemos crescer até alcançarmos a plena varonilidade em Cristo Jesus. Quer dizer que Jesus é o meu modelo do homem que eu devo ser. O ser humano que eu devo me tornar. A minha referência, o meu modelo é Cristo. Aquele versículo que eu gosto sempre de repetir, quando Paulo diz o quê? Eu já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu. Cristo vive. Por acaso Cristo incorporou? Não, eu estou consciente de quem eu sou. Mas os valores e os princípios do reino que eu vejo em Cristo, eu os incorporo em mim e eu passo a viver a vida de Cristo por meio da minha vida. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Então a primeira coisa que Jesus faz é mostrar que haveria esses sinais. Aí você liga a televisão, está escrito lá, Rússia invade a Ucrânia, guerra, já vai para uns 3 anos, né? Aí você ouve falar, Hamas, grupo terrorista palestino, ataca Israel. Israel retalia com mísseis. Hezbollah, lá no sul do Líbano, jogou bombas sobre Israel. Israel respondeu com mísseis. E aí você vai vendo notícia de guerra no mundo todo. E você não se dá conta de que você está no meio de uma guerra. Eu e você, quando saímos na rua, estamos numa guerra. Porque você que é crente lavado e remido pelo sangue de Jesus, dentro de você habita o Espírito Santo, portanto você é luz.
E a luz guerreia com as trevas. Já estamos em guerra e não nos apercebemos disso. Sem contar o fato de que a violência crescente em nossas cidades é praticamente uma guerra civil. A violência no Brasil mata mais do que a guerra em alguns países do mundo. Então nós temos que tomar consciência de que, como disse Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10 até o 12, a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, ela é espiritual. A igreja precisa tomar disso consciência plena. Quando a igreja entender que tudo de ruim que acontece, individual e coletivamente, é consequência de ações espirituais, ela vai se estruturar em bases espirituais e vai reagir conforme essas bases. A reação determina o fracasso ou a vitória. Vou dar um exemplo. Está aqui um casal, casado, Anailda e Júnior. Aí Júnior sente uma dor. Júnior bota a mão aqui e diz: Anailda, eu estou com muita dor. A Anailda diz assim: por que eu vou fazer um chá? Aí ela dá um chá e ele diz: eu ainda estou com dor. Ela diz: tá bom, sente ali um pouquinho, espere o chá fazer efeito. Por acaso é falta de fé a Anailda pegar Júnior, se não puder dirigir, chamar alguém e levar um médico? É falta de fé? Diga comigo, igreja. Não é falta de fé. Mas e se eu disser a você que tem muito crente bom, gente direita, esclarecida, que acha que é falta de fé? Eu tenho que orar e esperar. Aí a dor vai aumentando. Ele vai piorando. O que ela não sabe é que o apêndice dele está rompendo. Ele corre risco de morte. Aí finalmente, depois que o bichinho já gemeu tudo que tinha para gemer, já grunhiu tudo que tinha para grunhir, aí leva ao médico. Quando chega lá, o médico diz: se demorasse mais um pouquinho, morria. Aí abre, extrai o apêndice e Júnior fica bom. Muitas vezes, por falta de discernimento, nós estamos perdendo a visão espiritual das coisas. A Bíblia diz que o homem natural percebe as coisas naturalmente, o homem espiritual percebe as coisas espiritualmente. Jesus está dizendo exatamente isso aos seus discípulos: enxerguem a realidade que está diante de vocês com uma visão espiritual. Sempre houve guerras? Sim, mas Jesus está dizendo que elas iriam aumentar em proporção. Sempre houve terremotos? Sim, mas Jesus está dizendo que eles vão aumentar em proporção. Sempre houve fome? Sim, mas Jesus está dizendo que vai aumentar em proporção. Os sinais aos quais Jesus se refere, eles estão aumentando em proporção. Proporção geográfica, acontecendo em lugares onde nunca aconteceram. Proporção demográfica, atingindo cada vez uma quantidade maior de pessoas. Proporção social, trazendo estragos na estrutura do tecido social como nunca visto. Nós nunca vimos tanta gente pobre. Você vai em São Paulo, eu tive o privilégio de ir algumas vezes a São Paulo, e você chega na região da Cracolândia, não sei quem aqui teve o desprazer de ir lá. Aquela região, eu passei por ali, e é muita gente usando drogas. E todas as vezes que um governante tenta tomar uma atitude, sempre tem alguém em nome da política, do politicamente correto, para tentar bloquear toda e qualquer ação que tente fazer com que aquelas pessoas, por exemplo, sejam levadas para o centro onde elas possam ser cuidadas. Não, tem que respeitar o direito e a liberdade deles de ir e vir. Como vocês sabem, eu atuei no social, eu fui secretário, e eu tinha muitas vezes as minhas mãos atadas para determinadas ações. Um monte de gente dormindo na rua. Nós alugamos um local para acolher essas pessoas. Gente, nós tínhamos onde colocar as pessoas. Lá tinha cama, lá tinha comida, lá tinha médico, lá tinha assistente social, lá tinha psicólogo. O lugar todo estruturado. Mas a lei deixa bem claro que eu só posso levar o indivíduo se ele quiser ir. Aí começaram a ter relações sexuais numa praça aqui de Juazeiro. As pessoas, por maldade, iam, filmavam o casal tendo relações, botavam na internet anonimamente para tentar me prejudicar. Graças a Deus, a equipe identificou a família da moça. Ela tinha problemas mentais e levamos essa moça até a sua família, no lugar, na cidade onde eles moravam, e a família tomou conta dela. Isso parou de acontecer. E depois o cidadão queria ser aceito lá dentro, porque ele ficou sabendo que tinha muita mulher lá dentro. E nós tivemos que criar alguns mecanismos para impedir que esse tarado entrasse ali. E quem está de fora muitas vezes não entende que a batalha não é social, a batalha não é política, a batalha não é estrutural, a batalha é espiritual. Há espíritos operando no mundo
que vieram para roubar, matar e destruir. Mas você que é crente em Jesus Cristo foi inserido onde você está, fazendo aquilo que você faz, no lugar que você trabalha, onde você mora, na família que você está. O ambiente que Deus te colocou foi para que você resplandeça a glória de Cristo através de ações transformadoras. E essas ações só serão transformadoras quando você se mover no espiritual. Mover-se no espiritual é mover-se no sobrenatural. Ora, o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Então Deus vai te usar, professora. Deus vai te usar, enfermeira. Deus vai te usar, comerciante. Deus vai te usar, aluno. Deus vai te usar, seja você quem for, para a glória de Deus. Um policial amigo meu foi trabalhar no carnaval, numa cidade aqui da Bahia. De repente o telefone dele tocou. Isso é verídico. E a maioria aqui conhece esse policial. Mas eu vou evitar citar o nome, porque é gravado, eu não quero expor. Fulano, você está onde? Eu estou aqui, no meio da folia. A cidade era Capim Grosso. Vou dizer a cidade só. Tá para você correr aqui agora na delegacia, o que foi que houve? Tem um homem aqui que ninguém está conseguindo segurar. E como você é crente, a gente está achando que é outra coisa. Quando ele chegou, o demônio que estava no preso reconheceu ele como servo do Senhor. Quando ele olhou, ele discerniu, ele não usou revólver, ele não usou soco, ele não usou força bruta. Ele disse, em nome do Senhor Jesus, a quem eu sirvo, sai dele. O cara, puf, no chão. O demônio saiu na hora. O camarada estava possesso, com uma força descomunal que os policiais não estavam conseguindo segurar, vários policiais. Quem já lidou com expulsão de demônios sabe muito bem que algumas pessoas são tomadas por uma força descomunal. E que a origem disso é espiritual. Eu não estou com isso desmerecendo a polícia, que faz um belo trabalho. Os policiais sérios fazem um bom trabalho. Mas eu estou falando que existem coisas na sua vida que você não sabe. Vai acontecer na sala de aula, vai acontecer na empresa, vai acontecer no ônibus, vai acontecer no avião, vai acontecer na rua, vai acontecer na família, vai acontecer em lugares os mais inesperados possíveis. E nós estamos no meio de uma guerra. E a nossa guerra é espiritual. Por isso eu tenho que me municiar da armadura do Espírito. Eu tenho que vestir a couraça da justiça. Eu tenho que ter o escudo de fé. Eu tenho que ter a espada do Espírito. Eu tenho que estar todo paramentado com os instrumentos que Deus estabeleceu como mecanismos de defesa e ataque para que a igreja do Senhor se torne eficiente na sua luta contra o mal. O mal não é personificado apenas na manifestação de Satanás numa vida. Presta atenção no que eu estou falando. O mal não é personificado apenas na manifestação de Satanás numa vida. Fulano está possesso. Não. Muitas vezes o cara está no seu normal. Mas a sua mente já foi conquistada. Houve sabotagem progressiva, desconstrução de pensamento, de visão de mundo. E ele tem uma mente completamente cauterizada para as coisas espirituais. Ele pode estar até dentro de uma igreja, frequentando, contribuindo, cantando, louvando, fazendo tudo o que um crente faz. E ainda assim ele já tem uma mente seduzida pelo mal. E aí ele passa a participar de um sistema corrompido deste mundo, concordando com ele. Vou dar um exemplo. Eu já vi crente defendendo aborto. Não, porque veja bem, é melhor um aborto. Uma pessoa crente aqui de Juazeiro, um professor, crente, membro de uma igreja de Juazeiro. É muito melhor um aborto do que ver uma criança passando fome na rua, né, Teobaldo? Veja bem, ele nem me chama de pastor, Teobaldo. Não me ofende, não. Não é não, Teobaldo? Muito melhor uma criança interromper a gravidez, mais tarde vai para a rua passar fome. Essa é a visão secular. Essa é a sedução de Satanás para tentar justificar o assassinato de crianças. Mas eu e você somos chamados para sermos luz e não trevas. Eu e você somos chamados para reagirmos a toda essa corrupção que está no mundo, tentando roubar, matar e destruir, começando com as nossas crianças. E aí, em outras áreas, começa a haver um relativismo. Não, porque você tem que olhar o aspecto genético, né? A ciência já comprovou. Eu estou preocupado com o que a ciência comprovou. Eu estou preocupado com o que a palavra de Deus diz. Porque no juízo eterno eu não vou poder chegar e dizer, olha Deus, a ciência comprovou. Primeiro que no céu não vai ser essa estrutura. É a minha essência espiritual em um novo corpo que vai estar ali.
O julgamento do Senhor vem segundo a ação de Cristo em nós. E a ação de Cristo em nós depende essencialmente de uma coisinha chamada arrependimento, que no original é metanoia. Sem arrependimento, diz a Bíblia, não há remissão de pecado. Você não é resgatado do pecado se não for pela obra de Jesus Cristo. Então Jesus começa mostrando aos seus discípulos: olha, nós estamos no meio de uma grande guerra. Estamos no meio de uma grande guerra. Haverá sinais. Vai ter pai contra filho, filho contra pai. Aí no versículo 4 ao 8, Jesus já adverte sobre a necessidade de não se deixar levar pelo pânico, pelo desespero que essas coisas vão trazer. Tem muito crente hoje que anda depressivo, com crise de ansiedade, síndrome do pânico, desespero, medo, porque vê o que está acontecendo no mundo e diz: ai meu Deus, o que vai ser do mundo? O que vai ser da gente? O que vai ser de mim? Meu irmão, minha irmã, a mesma palavra que registra essas coisas, ela registra o cuidado de Deus para com aqueles que são fiéis. Ela registra o cuidado de Deus para aqueles que confiam no seu nome. Então você não tem que temer as coisas ruins que podem sobrevir ao mundo, mas você tem que se alegrar com a certeza e a segurança de que o teu Deus nunca te abandonará. Ele estará contigo em todo o processo. Então, quando ele diz que algumas pessoas serão arrastadas e levadas aos tribunais, algumas pessoas serão condenadas, outras serão torturadas, outras serão até mortas. E você olha para isso e você sente medo, eu questiono a sua fé. Porque os primeiros crentes viveram na época do Império Romano, em que o imperador era Deus. Quírios, César, César é Senhor. E todos tinham que dizer que César era um Deus. Mas os cristãos se recusavam a dizer isso. E eles diziam: César não é um Deus, César é o imperador e devemos respeitá-lo como tal. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 13, ele diz: toda autoridade é constituída por Deus, e ele manda orar pelas autoridades constituídas, não ter medo delas, mas em momento nenhum ele diz que a autoridade é Deus. Ao contrário disso, ele diz: porque há um só Deus e juiz de todos, o qual é sobre todos em Cristo Jesus. Quando entendemos isso, entendemos que a nossa relação com o Senhor, preste bem atenção no que eu estou falando. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de igreja batista, igreja Assembleia de Deus, igreja pentecostal tal, igreja não sei o quê, igreja católica, centro espírita. Eu estou falando de uma relação pessoal, individual, você e Deus. A nossa relação pessoal com Deus, entendemos que ela é fundamental para o nosso êxito espiritual. E ela se dá pela compreensão de quem Ele é e de quem eu sou. De quem eu posso ser nele e do que Ele pode se tornar em mim. Então, nessa revelação que eu acabei de trazer, de que no Império Romano dizer que César era Senhor era garantia de sobrevivência. Paralelo a isso, negar que César era Senhor era garantia de tortura e muitas vezes morte. Havia um lugar elevado, num grande estádio, conhecido como Coliseu, as ruínas estão até hoje lá na Itália. E o lugar, Dema, era o lugar onde as pessoas que recusavam confessar Jesus como Senhor eram colocadas a salvo. Mas lá no meio, vamos dizer assim, do campo, ficavam aqueles que insistiam em dizer que Jesus era o Senhor. Foram mortos por gladiadores, mortos por animais selvagens, mortos por espada, mortos por lanças, e a multidão, a grande maioria dos que estavam ali, ensandecida, quer dizer enlouquecida, de ódio aos cristãos, ódio este alimentado pelos religiosos de outras religiões que se viam ameaçados pelo cristianismo e o seu crescimento. Mata! Sangue! E aí o imperador mandava distribuir pão para todo mundo, para que ninguém sentisse fome. Então eles tinham a diversão, que era o circo, e eles tinham comida, que era o pão. Daí surge a expressão pão e circo, que é agradar a multidão a despeito daquilo ser bom ou ruim, daquilo ser verdade ou mentira. Às vezes, numa atitude de pão e circo, você vai ver coisas boas.
Mas às vezes, em geral, numa atitude de pão e circo, você vê enganação e manipulação. Constantino, que chamou a si mesmo de o grande imperador romano, que viveu no 4º século, ele foi o primeiro que teve a brilhante ideia de construir templos. Ele disse, nós precisamos construir templo para os crentes, porque esse negócio aí do cristianismo está crescendo, já é a maior religião do império, o maior número de súditos meus já são cristãos, eu tenho que ter controle sobre eles, então vamos construir megatemplos. E começou a construir grandes templos, e ele mesmo se apresentou como uma espécie de grande líder da igreja. Aí surge o papado, como uma estrutura de controle, e aí o bispo de Roma, a capital, diz, eu sou o chefe. Aí vários bispos se rebelam, como o bispo de Hipona, o bispo de Éfeso, e vários bispos se rebelam, e eles esperam que esses bispos que tinham grande autoridade morram, e aí ele vai se impondo. Constantino transfere a capital do império para o outro lado do mundo, numa cidade que ele chama de Constantinopla, porque ele era muito humilde, ele botou o nome dele na cidade. E aí em Constantinopla é construída uma mega cidade que vai se tornar a sede de um império, o Império Bizantino. Como ele saiu de Roma, quem era agora o homem mais importante de Roma? O Papa. Aí o Papa disse, eu sou o chefe de todos os bispos, porque eu estou na maior parte das cidades. E gradativamente isso foi se fortalecendo. Chegou lá no acidente, Teodósio, sucessor de Constantino, faz uma ruptura com a Igreja Católica Apostólica Romana e cria a Igreja Ortodoxa Oriental. E aí surge um patriarca lá. Aí você tem agora uma divisão da Igreja Católica, que é praticamente a mesma Igreja Católica, mas que não aceita as imagens. Aí tira as imagens, aí fica do lado de lá a Igreja Ortodoxa, do lado de cá a Igreja Católica. No meio disso tudo, tanto do lado de cá, tanto do lado de lá, um monte de crente que não se identificava com nada disso, eles se identificavam com Cristo. E aí quando o camarada não se identificava com a estrutura, ele era perseguido, torturado e morto. Mas eles não negavam a Cristo. Os séculos passaram, 500 e poucos anos atrás, surgiu um padre chamado Lutero, que se levantou e disse, olha, está errado. Esse negócio de vender indulgência papal está errado. O que é indulgência papal? Era um pedaço de papel, entendeu? Assinado pelo Papa. E se eu não me engano, era o Papa Urbano ou era o Papa Leão. Estava escrito lá que os seus pecados estavam perdoados para sempre. Você comprava aquele pedaço de papel como uma garantia de perdão de pecados, portanto você estava salvo. E pessoas, para não se sentirem culpadas, compravam esse papel que tinha um nome pomposo, indulgência, que é perdão, indulgência papal. Lutero se levantou contra isso, sendo ele um brilhante professor universitário, um padre genial, um homem de uma inteligência rara, conhecedor do grego e do hebraico. Ele diz, isso está errado, ele vai a Roma. Chega lá, ele apresenta ao Papa uns documentos e diz, olha, biblicamente ninguém perdoa pecados, só Jesus. O Papa diz, eu te excomungo se você não calar a boca, volte para Roma em silêncio. Ele volta, no meio do caminho tentam matá-lo, ele é sequestrado pelo eleitor da Saxônia, que era o príncipe que representava a região da Saxônia. Naquele tempo era assim, um príncipe representava uma região, era o eleitor daquela região, o voto na reunião geral, em nome daquela região, é como se na Bahia tivesse o eleitor da Bahia, então um príncipe da Bahia que representa os baianos. Como hoje são os deputados, os senadores, supostamente são os nossos príncipes, né? Príncipe aí no sentido não de realeza, mas de principal. E aí esse eleitor da Saxônia sequestrou Lutero, levou ele para um castelo, escondeu ele por um ano. O que é que Lutero fez? Ficou contando quantas telhas tinha no telhado? Não. Pegou os conhecimentos dele de grego e de hebraico e traduziu a Bíblia para o alemão. Olha as coisas de Deus como são perfeitas. Tinha pouquíssimo tempo, que um outro alemão chamado Gutenberg tinha inventado um tal de um negócio chamado imprensa. Então agora podia se fabricar livros. Olha como Deus faz tudo na hora certa. A Bíblia é traduzida para o alemão. Ele é chamado até hoje de pai da língua alemã, porque a língua alemã ainda estava em construção. Várias tribos que se uniram e foram formando os dialetos, se misturando. A língua alemã ainda não estava consolidada. É como, guardado as proporções, é como se no Nordeste a gente falasse de um jeito, lá no Pará falasse de outro jeito, e quase que é isso mesmo. E aí um livro unificou a língua. Lutero traduziu para o alemão. Aí ele vai na porta da universidade e bota as 92 teses dele, ele se levanta contra a venda de indulgência e surge o movimento protestante.
Quero registrar de novo que esse movimento protestante é apenas a oficialização de uma ruptura. Mas diga comigo, sempre existiram os que não estavam no sistema. Sempre existiram. Eu poderia citar uma série de nomes aqui de grupos que existiram proclamando Jesus sem se preocupar com a estrutura. E aí surge o movimento protestante, houve guerra na Alemanha, houve injustiças dos dois lados, tanto do lado protestante como do lado católico, muita matança, muita gente morreu. Aí hoje, você olha a Alemanha de hoje. Samuel Vitorino, cunhado de Dalva, teve o privilégio, não sei nem se eu digo privilégio, eu disse privilégio, de ver com os olhos dele igrejas. Ele me disse que viu igrejas alemães históricas transformadas em shopping center, em boate e outras coisas piores. Porque o povo não quer mais ir para a igreja. Na Alemanha hoje, 35% das pessoas dizem não crer em Deus ou não tem nenhuma forma de religião. 35%. Quer dizer, de cada 100 pessoas, 20 milhões se dizem protestantes. Outros 20 e poucos milhões se dizem católicos. O país tem 40 milhões. Quase 7 milhões são muçulmanos. Porque na década de 60, os turcos invadiram a Alemanha para fazer os trabalhos que os alemães não queriam fazer. E hoje a Turquia é empisteada de judeu, de muçulmano para todo lado. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler, tomado de ódio contra os judeus, matou quase 6 milhões de judeus. Os judeus eram a maioria, os judeus têm influência na economia, na educação, na cultura, em tudo. E aí quando a gente lê a palavra de Deus, Jesus dizendo isso, e a gente olha para a história, a gente é tentado a achar que esses fatos já aconteceram, porque a gente situa no tempo e no espaço perseguição, Massada, quando os judeus foram mortos pelos romanos. Anos 70 da era cristã, os romanos invadem Jerusalém, destroem tudo, matam milhares de judeus. Aí a gente olha ao longo da história vários massacres, judeus sendo mortos, a história do livro de Esther, judeus sendo mortos. Você pode pegar o fato histórico e achar que o cumprimento da profecia de Jesus se deu lá atrás, ou se deu em algum momento posterior da história. Mas na verdade, Jesus Cristo vai dizer, e muita gente não percebe isso, que tudo isso é apenas o princípio das dores. E ele faz uma comparação fabulosa, que só quem é mulher e já pariu vai entender. Eu não sou mulher, eu não pari e nem vou. Nem que a ciência evoluísse a esse ponto, eu não ia querer essa experiência não. Júnior, você senta na frente porque quer. Imagine que a ciência disse, olha, temos uma forma aqui, descobrimos que tem uma área aqui do homem que dá para botar um útero artificial e ele pode gerar um filho. Sua mulher já pariu 2, você vai parir um para você saber o que é bom para tosse. E aí ela concordou. Pegasse o óvulo dela e por inseminação artificial colocasse um bebê aí em você, Júnior. Agora imagine a cena. Lá ele o quê, rapaz? Que conversa é essa? Imagine a cena. Ó, você, ó. O que foi, Júnior? Está chutando muito. Imagine a cena. A gente não sabe o que elas passam. A gente acha que sabe, mas a gente não sabe. Elas é que sabem. Quem é mãe aqui já pariu? Agora baixa a mão, vou fazer uma pergunta melhor. Quem é mãe e pariu de parto natural? Dizem que tem uma dorzinha, né? A minha foi, abriram, tiraram, ela não sabe o que é sentir dor. Bichinha sofreu um tempão lá esperando. Aí o que Jesus está dizendo é que isso tudo que vai acontecer é o princípio das dores. São as primeiras contrações. A dor principal é na hora de dar a luz. Mas aí ele diz uma coisa, não tenham medo. Em Mateus 28 ele diz, eu estarei convosco todo o tempo, até o fim dos tempos. Diga obrigado, Jesus, porque o Senhor não vai me abandonar. Então Jesus passa uma mensagem clara de que haverá dor e sofrimento, sim, perseguição, mas não é o fim. Quem aqui já visitou um site que eu recomendei várias vezes aqui na igreja, chamado Portas Abertas? Quem já entrou? 1, 2, levante a mão, quem já? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai ter a responsabilidade de entrar hoje nesse site.
portasabertas.org e você vai encontrar lá as nações do mundo onde Cristo é perseguido. As nações do mundo onde é proibido crer em Jesus. As nações do mundo onde, se você disser que crê em Deus, você é preso. Nações do mundo que estão com crentes sendo torturados, eu estou falando no século 21, 2025. Aí você vê a ONU e algumas nações do mundo, como França, Inglaterra, Estados Unidos e outra. Eu não estou dizendo que o que eu vou falar agora é errado. Ou, aliás, o que eu vou falar agora está certo, é errado. Mas eu vou lhe mostrar como há uma seletividade em relação ao que se defende. 30 homossexuais foram surrados no Irã. Movimento de protesto no mundo todo. Como é que pode surrar os homossexuais? Concordo. Não tem que surrar alguém por causa da sua condição sexual. Tem que respeitar a escolha dele, a vida que ele tem. Ele não merece ser surrado, torturado, nem morto. Mulheres que andaram sem o véu na rua foram surradas no Irã. É a cultura daquele país. Mas está errado. Uma mulher não deveria ser torturada porque não usou um véu. Mas tudo isso acontece. Polícia de Israel espanca um palestino que reagiu a eles duramente. Está errado. Mas quando o palestino joga bomba, a imprensa ameniza. 2 pesos e 2 medidas. Porém, quando se trata de um crente que é preso, perseguido, torturado e até morto, você já viu alguma manchete em algum jornal importante do Brasil dizendo que um pastor foi preso por pregar o evangelho? Quem já viu? Em algum jornal importante do Brasil. Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo, você viu? Foi? Depois me mostre, porque eu não vi. É coisa rara. Merece imprimir e botar numa moldura. Um pastor no Irã se converteu. Esse pastor ganhou a mulher para Jesus. E começou a levar os filhos para uma reunião cristã. Pela lei do país, o sogro foi lá e tomou todos os netos. Tomou a filha de volta. O camarada foi surrado, preso e condenado à morte. Pecado, crime, crê em Jesus. Houve interferência de algumas lideranças, como esse grande homem que morreu recentemente, que o mundo não sabe o homem grandioso que ele foi e que nós perdemos. Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos. Na minha opinião, o presidente mais sério que os Estados Unidos já teve. Jimmy Carter era plantador de amendoim, gente. Era um homem simples, que por uma série de coincidências ou jesuincidências, virou presidente dos Estados Unidos. Ele era diácono de uma igreja batista e era professor da escola dominical. Coisa que ele nunca deixou de ser, mesmo sendo presidente. Em 1979, muitos aqui não eram nem nascidos, o Irã invadiu a embaixada dos Estados Unidos e manteve prisioneiros, dezenas de americanos. O alto comando militar dos Estados Unidos disse: presidente Carter, jogue bombas em Teherã, mate muita gente, e eles vão ceder e vão soltar os nossos reféns. E se não soltarem, estaremos vingados, porque vingamos os nossos. Carter disse que não faria isso, porque ele era um crente temente a Deus, e ele não ia bombardear inocentes por causa de alguns radicais. Teve eleições em 1980. Jimmy Carter perdeu a eleição para Ronald Reagan, um ex-ator americano que foi presidente e depois foi reeleito, já morreu. Se ele bombardeasse, diz os especialistas em política, ele provavelmente teria caído no gosto da multidão, porque vingou aquelas pessoas e estaria reeleito. Mas ele perdeu a eleição. Ganhou fama de péssimo presidente, de homem frouxo, sem poder de decisão, homem sem pulso. Ele suportou tudo calado. Você não vai ver uma fala dele. Depois de um tempo de orar, ele tomou uma decisão e fundou o Centro Carter de Promoção e Defesa da Paz. Ele começou a viajar pelo mundo e promover a paz. Ele interrompeu guerras. Ele evitou que países entrassem em guerra.
Ele ajudou a coordenar a transição democrática em vários países. Ele foi importantíssimo na África do Sul, quando Mandela foi liberto. Ele foi importantíssimo na negociação com os narcotraficantes aqui na Colômbia. Esse homem atuou no Oriente Médio, em vários lugares. Esse homem promoveu a paz e ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Morreu com 100 anos de idade. Morreu como crente. Mas aos olhos de muitos, ele ainda é um frouxo. Ele é um fraco. Porque o mundo só respeita a força bruta. Jesus está dizendo que eu e você somos descendentes espirituais dele. Ele é o príncipe da paz. E eu e você fomos chamados para promover a sua paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que o mundo não tem, mas ele tem. Ele disse em João 14: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas eu não vos la dou como o mundo a dá. Jesus prossegue falando ainda dessa descrição, desse sermão escatológico. E aí ele diz assim: além das perseguições, traição, ódio, desprezo, irmão entregando irmão, tortura e morte. Nos versículos 13 a 14 ele diz que haverá a perseverança dos santos que serão salvos. Eu acho lindo o versículo 10 do capítulo 3 de Apocalipse. Eu gosto tanto que eu decorei. Ele diz assim, olha só, Apocalipse 3:10. Porquanto guardaste a palavra da minha lei, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. Quer revelação melhor do que essa? Quem é que está falando em Apocalipse 3? É o Senhor Jesus. Ele está falando com quem? Com a igreja. E quem é a igreja? Eu, você, nós somos a igreja. Ninguém é a igreja sozinho. Igreja é um termo plural, é um ajuntamento de pessoas que creem em Jesus. E Jesus está dizendo em Apocalipse 3:10, porquanto guardaste a palavra da minha lei, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. Ele está afirmando algumas coisas importantes nesse versículo. Ele está dizendo que é importante guardar a palavra da sua lei. O que é a palavra da sua lei? O seu ensino, a sua doutrina, os seus princípios, os seus valores. Como eu falei há pouco, a encarnação da vida dele em nós. Viver conforme ele disse que devemos viver. Fazer com que a ética de Jesus seja a nossa ética. E como é a ética de Jesus? É a ética de não retribuir o mal com o mal. Ele disse, se alguém te esbofetear de um lado, oferece o outro. Ele não está falando de uma ação física, literal. Ele está falando de que alguém te prejudicou, alguém te difamou, alguém tentou minar a sua vida naquilo que você ia bem. Alguém tem inveja, ciúme de você, competição. Alguém está te prejudicando. Ele está te dizendo, não retribua na mesma moeda. Eu retribuirei. Minha é a vingança, diz o Senhor. Eu cuidarei disso, não você. Ele vai além. Em Mateus capítulo 5 ele diz assim, ore por quem te persegue e abençoe quem te amaldiçoa. Diga, Jesus, tenha misericórdia de mim, diga. Ore por quem te persegue e abençoe quem te amaldiçoa. Esta é a ética do reino de Deus. Esta é a ética de Jesus. Viver sob, quer dizer, debaixo desta ética, só com a ajuda do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Porque eu, na minha natureza natural, Evanaldo me prejudicou, a minha tendência humana natural é querer dar o troco em Evanaldo. Evanaldo me prejudicou, ele vai ver. Nós fizemos uma viagem de 5 dias, Miller deu o prazer da presença, foi com a gente, e teve um momento lá que Miller fez uma brincadeira com Felipe. Aí a filhinha dele, quando a gente brinca um com o outro, ela disse que está trolando, né? Só que ela não fala trolando, ela fala tolando. Aí Miller virou para a filha e disse assim, trolei Felipe. Aí ela disse, papai, você trolou ele, foi? Você vai ver, viu? Você vai ver. Ela falou brincando como criança. Mas existe uma criança ressentida dentro de cada um de nós.
Essa criança que quando se sente ofendida, prejudicada, insultada, quando acha que alguém invadiu o seu espaço ou tomou posse de algo que supostamente achava que era seu, essa criança reage com verborragia, palavras falando muito, às vezes ofendendo, ou com agressividade física. Quando não, friamente traça uma forma de vingança, de prejudicar aquele que lhe prejudicou. Nada disso é de Deus, nada disso é de Jesus, nada disso faz parte da ética do reino. A ética do reino é baseada em perdão, amor, verdade e justiça. Onde há amor, há perdão. Onde há verdade, há justiça. Não pense você que alguém que vive no pecado conscientemente e que não se arrepende dos seus pecados, Deus não está vendo. Está. Porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Mas em João 3,36 está escrito que aquele que permanecer no pecado, sobre ele permanecerá a justiça, o juízo de Deus. Deus não terá por inocente aquele que, sabendo que está no pecado, não se arrepende do seu pecado. Deus não mandou Jesus para criar uma religião, água com açúcar. Deus não mandou Jesus nem mesmo para criar uma religião. Deus mandou Jesus para ele ser o exemplo de um perfeito relacionamento com o Pai. Vou lhes dizer como é esse relacionamento. Jesus vai ao monte chamado das Oliveiras. E Jesus chega ali e ora por todos nós, e a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Quando ele volta, os discípulos dele estão dormindo. Ele diz: vocês não puderam ficar comigo nem uma hora em oração? Nem uma horinha? Então Jesus vai a um canto orar e ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Que cálice? O da morte, com sofrimento, com humilhação, com dor, recebendo os pecados da humanidade. Mas a palavra diz que, em seguida, ele se dirige ao Pai e diz assim: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Olha que submissão, olha que entrega. Ele não queria passar por aquela dor e por aquele sofrimento. Humanamente ele não queria, mas espiritualmente ele entende que a vida dele está nas mãos do Pai, e ele submete a sua vida à vontade soberana do Pai. Está cheio de gente hoje tomando decisões precipitadas, escolhendo o caminho fácil, o caminho do prazer, o caminho do lucro, o caminho da fama, o caminho do respeito perante a sociedade, o caminho da vitória, do sucesso humano. Mas Deus está esperando por homens e mulheres que estejam dispostos a abrir mão disso tudo por uma única alegria: a de pertencer a Ele, servindo só a Ele. Dois jovens descobriram, há 300 anos atrás, que havia um lugar em que não tinha crente, uma ilha. Mas eles descobriram que era proibido o crente entrar nessa ilha. Cristão não entrava lá. Então eles eram casados. Eles se despediram das suas esposas, disseram a ela que tinham um chamado de Deus e foram para essa ilha. Se venderam como escravos. Anos mais tarde, muito tempo depois,
quando aquela ilha finalmente se abriu para o Evangelho e permitiu a entrada de missionários, quando eles chegaram lá, havia milhares de convertidos a Jesus. E tudo começou com 2 homens que venderam a si mesmos como escravos, porque a única forma de entrar naquela ilha era ser da ilha ou ser escravo. A palavra doulos, que é traduzida como servo, ela também é usada para escravo. E eu pergunto, você é um escravo de Cristo? Um servo de Cristo? Servo é aquele que serve, a ponto de entender que a vida que você tem não é sua? Essa vida que você tem, que você chama de sua, que pode parar num instante. Seu coração pode parar de bater. Hoje morreu um conhecido de parada cardíaca. O coração parou de bater. Meses atrás morreu um outro conhecido meu. Ele estava fazendo caminhada. Não era amigo, era um conhecido. Estava fazendo caminhada. Bateu a mão no peito, caiu, já morto. Porque a vida não nos pertence. Ela vai ser requerida pelo legítimo dono dela, que é o Senhor. E só tem uma coisa que pode nos absolver naquele glorioso dia. Não é a nossa vaidade, não é a nossa religião, não é o quanto fizemos de coisas supostamente boas aqui na terra, não é a caridade que nós praticamos. Jesus deixa bem claro que antes da sua gloriosa volta, haverá dor, sofrimento e perseguição. Mas ele diz que no fim, a vitória será dele e da sua igreja. Este evangelho do reino será pregado ao mundo inteiro em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. E no fim, em 1 Tessalonicenses 4, ele diz que os vivos serão transformados, os mortos ressuscitarão em novos corpos, e todos seremos arrebatados. O que significa? Tomados da face da terra. Desapareceremos deste planeta e vamos nos juntar a ele nos céus. Mas só vão aqueles que se arrependeram dos seus pecados e aceitaram a ele genuinamente como Senhor e Salvador. Então os seus achismos, sua opinião, não vai servir para você ir para o céu. Minha opinião não vai servir. A religião não vai servir. Ser membro ou não da igreja não vai fazer diferença. Mas ter uma vida de relacionamento com Jesus Cristo, de arrependimento de pecados, seguido de confissão, sendo lavado e purificado pelo poder do seu sangue, tendo intimidade com Ele, isso vai produzir uma transformação que fará de você herdeiro dos céus. E para encerrar, em João capítulo 1, versículo 11 e 12, ele diz assim: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A salvação não é conquistada por mérito. A salvação não é pelas boas obras, não é pela prática religiosa, não é por ter se batizado na igreja A ou B, não é por frequentar X cultos, contribuir neste culto. A salvação é pela graça, é pela misericórdia, é pelo amor de Deus expressado na cruz através de Cristo Jesus.